Olha essa situação, nós temos dois casos iguais, o caso A e o caso B. Será que se os dois casos forem para a justiça, eles podem receber um julgamento, uma decisão diferente, mesmo que as provas sejam iguais? Talvez o mesmo juiz, o mesmo caso, as mesmas provas, mas o julgamento pode ser diferente para casos iguais? Será que isso pode acontecer aqui no Brasil? Essa resposta você vai ter no vídeo de hoje. Para responder essa pergunta, pessoal, com base inclusive na minha experiência como advogado de quase 10 anos na advocacia trabalhista e que já viu muita coisa acontecer quando se trata de justiça, eu digo para vocês inicialmente, o nosso sistema judiciário aqui no Brasil, ele é organizado como? Ele é baseado na interpretação que o juiz tem da lei. Então, o juiz no Brasil ele tem liberdade para ver o que a lei diz e interpretar. Se aquela lei dizendo tal direito, quer dizer que todos terão direito em qualquer situação, ou só em alguma exceção, ou seja, o juiz tem uma liberdade grande para interpretar a lei. Então, se ele receber casos diferentes, a interpretação da lei dele, melhor dizendo, a interpretação que ele faz sobre a lei, em um caso ou no outro, ele está mais atrelado à lei do que ao caso. Já estou começando a dar uma dica, né? Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, existe uma outra organização do sistema de justiça em que se trabalha com o sistema de precedentes, talvez você já tenha ouvido falar. Então, vamos supor que, dá um nome aqui exemplificativo, né? O caso do José contra a empresa X. Se o caso do José contra a empresa X receber um julgamento lá nos Estados Unidos, ele cria um precedente. Pode ser que diga que tem direito sim ou que não, mas enfim, o resultado daquele processo, vamos imaginar que diz que sim, né? O José tem direito, então. Então, o José tem direito nessa situação contra a empresa X. Criou-se um precedente, ou seja, um primeiro caso que norteia as decisões dos demais, que forem iguais. Se aparecer um caso igual ao do José contra a empresa X, com base naquele precedente, o juiz pode dizer, olha, eu dou o direito porque eu também dei para o José. Então, a comparação com os casos tem muito mais força para o juiz dizer que casos iguais merecem julgamento igual. No Brasil não é assim. Como no Brasil o juiz tem liberdade para interpretar a lei, ele pode dizer o caso A e o caso B, apesar de estar descrito como sendo igual, apesar de ter as mesmas provas, as mesmas testemunhas, quando eu julguei o caso A, eu entendia que o efeito da lei dizia, não tem direito. Agora, lendo melhor, eu entendi que o caso, analisando o caso B, lendo melhor, eu revisei a minha interpretação da lei e eu acho que tem direito sim. Então, neste exemplo, eu respondo para você a pergunta principal do vídeo. É possível que dois casos iguais tenham um julgamento diferente na justiça? Sim. E eu já vi acontecer mais de uma vez. Felizmente ou infelizmente. O fato é, um caso pode ser vitorioso ou não, mas as pessoas não costumam aceitar bem ou gostar quando a justiça trata de forma diferente casos que são iguais. Então, a interpretação do juiz pode mudar sobre a lei? Pode. Mas o sistema de precedente e a organização da justiça como um todo pode sim ser melhor construída para quê? Para gerar nas pessoas o senso de justiça. O senso de justiça está muito atrelado a um tratamento padronizado para duas pessoas. Então, se eu trato João de forma A, eu devo tratar José de forma A também, se tiverem em condições idênticas. E é por isso que quando a gente vê decisões diferentes, a gente fica tão indignado, tão revoltado e com um sentimento de justiça tão aflorado. Eu sei porque já senti isso na pele ao longo desses anos de advocacia. A gente tem muita estrada, muita história e já viu situações que é difícil de explicar. Mas existe uma ferramenta, existe uma solução para essa dor, para essa situação em que casos iguais poderão receber julgamentos diferentes, que é o acordo. Então,
muitas vezes esquecemos de considerar isso e de falar, mas quando em um processo judicial os dois lados chegam a um acordo, significa que os dois lados combinaram que a situação será resolvida desta forma, com o pagamento, com o reconhecimento, com algo que um fará pelo outro, e assim foi sacramentado e escolhido pelos dois lados. Se os dois lados, ao negociar no acordo, escolheram aquele resultado, aquela situação, eles não estarão sujeitos a uma decisão judicial que pode ser diferente em cada caso. E é por isso que a gente sempre fala que a discussão judicial ela é incerta, mas o acordo ele é certeiro. O que for definido no acordo não muda mais, tem que assim continuar. Claro que tem as exceções quando a pessoa é enganada durante um acordo, enfim, mas se não tiver situações de exceção, o que está documentado no acordo é o que vai prevalecer. E assim a gente consegue eliminar um grau de incerteza muito grande que a justiça naturalmente carrega. Claro que nem sempre o acordo será possível e nem sempre o acordo será vantajoso. Então, às vezes, eu abrir mão de 100 mil reais para receber em um acordo 5 mil reais, não vale a pena, não compensa, porque a diferença é muito grande. Nesse caso, talvez compense mais eu seguir adiante, correr o risco. O que você pensa sobre isso? Você acha que o acordo ele pode ser uma boa ferramenta ou não? Muitas vezes não compensa usar o acordo, talvez pela proposta. Você já teve alguma experiência com isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler e, assim que possível, a gente responder, talvez até gravar um vídeo em cima de situações que tenham acontecido de forma educativa, de forma explicativa, para trazer mais conhecimento sobre os direitos das pessoas aqui no Brasil, especialmente no tema do vídeo, que são processos, certezas, incertezas, julgamentos diferentes para casos iguais, né? E se isso é possível no Brasil ou não, eu já respondi ao longo do vídeo que sim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui. E a gente se vê aqui mesmo nesse canal nos próximos vídeos. Tá bom, gente? Obrigado, até mais, até a próxima. Tchau!